Olha aqui. O Lira está irritadíssimo. Ele está bravo. Não posso falar outro predicado aqui. Ele está bravo demais porque ele acha que o governo federal não vai apoiá-lo na indicação do seu sucessor. E é importantíssimo ele fazer o sucessor. Ele mantém os cargos dele, ele mantém o domínio, ele mantém a interlocução, ele não vai para o ostracismo. E parece que ele está desconfiado que a sua base de apoio está ruindo e que isso é culpa do governo. Vamos discutir o próximo assunto, vocês vão ver como há motivos para ele estar preocupado. A bancada do PSB, partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. A bancada do vice-presidente na Câmara dos Deputados, bancada do PSB, decidiu abandonar o barco de Arthur Lira na Casa Legislativa. O bloco de Lira, estamos aí no período de carnaval, então o bloco está num outro sentido. O bloco de Lira é formado por legendas como União Brasil e PP. A saída do bloco, o bloco do Lira, segundo o líder Gervásio Maia, se deu porque o partido tem pouco espaço para falas no plenário. Querido, chega segunda-feira que não tem ninguém, você fala à vontade a tarde inteira. Que papo é esse, não tem espaço na fala no plenário? E também não tem muito espaço na apresentação de destaques nas votações. Não está sendo ouvido na votação dos projetos. Outros parlamentares, porém, vão lá mesmo, vão no real e citam insatisfação com Lira e seus aliados. Em meio aos atritos do parlamentar com o governo, ou seja, está brigando muito, nós somos base do governo, o vice-presidente é do nosso partido. Então, como o PSB é o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, meu querido Emerson Tawil, será que essa briga está também sendo incendiada pelo rompimento do PSB e a possível formação de um bloco PSB, PT, PSOL, partidos de esquerda, para lançar um candidato para concorrer à presidência da Câmara e, portanto, ameaçar os planos de Arthur Lira? Você acha que, após o carnaval, o bloco enfraquece ou o bloco vai se encher de alegria? Acho que o bloco incendeia. Bom, como você disse, o KPC citou o nome de Márcio França aqui no início do programa, e aí é impossível não fazer alusão ao Márcio, muita gente não o conhece, mas tanto é que lá na Baixada Santista, quem o conhece sabe que o apelido dele é apelido de cabeça e não é à toa. É um dos maiores articuladores políticos do país e muita gente não dá valor a isso. Para quem não sabe, Márcio França foi o protagonista da vinda de Marina Silva, então candidata a vice, junto com o que caiu lá, caiu o avião, perdão. Eduardo Campos. Eduardo Campos, Márcio França que traz Marina Silva. Quem leva Geraldo Alckmin até o cargo de vice-presidente da República é Márcio França. E o que o PT fez com Márcio França? Tinha um ministério de relevo e foi, como você disse, foi lançado ali no canto da parede. Peraí, o ministério dele também não é tão ruim. Vocês me ajudam? Como é que chama o ministério do Márcio França? Empreendedorismo. Foi criado para ele. Empreendedorismo. Presta atenção. Não. Olha, a sala é pequena. Empreendedorismo. Já foi lá, a porta é bem estreita. Cabe o adesivo. Vamos ver então. Não cabe. Vamos ver o adesivo. Ministério do microempreendedorismo. Microempreendedorismo. Da microempresa. Da microempresa. E da empresa de pequeno porte do Brasil. E do Brasil ainda. Do Brasil ainda. A placa já está quase no chão. E a sala vazia. Então, pode voltar, porque eu acho que o Márcio França não está muito feliz. Agora, o PSB está largando a base do Lira, mas o Márcio França também não está muito com o Lula. Foi desprestigiado nessa cerimônia em Santos, pô, na terra dele. Deixar o cara lá no último lugar. O cara que teve 98% de aprovação do mandato dele. 98% como prefeito de São Vicente, 98% de aprovação. Mas vou te falar mais. Ele levou o centro para votar no Lula. Foi quem levou? O centro não ia sair de casa para votar. A centro-esquerda estava insatisfeita com o Bolsonaro e com o Lula. Ia ficar em casa. E deixa eu acrescentar um elemento também, professor. Ele deixou de ser candidato ao governo do Estado com fortíssimas chances
de ir para o segundo turno com Abriu o Tarcísio. Mas agora tem uma coisa pior ainda. O Tarcísio foi prestigiado na cerimônia e ele desprestigiado. Então, Emerson Tawil, esse bloco, eu acho que as águas vão rolar. Com certeza, ter Márcio ao lado, com um ministério como ele tinha, de potencial, sem dúvida, pode proporcionar uma impulsão no Márcio França, dar visibilidade, holofotes e tudo mais. E já enxergando isso, como também sabe muito bem fazer, Luiz Inácio Lula da Silva falou, acho que é melhor podar agora do que deixar essa raiz ser fortificada e lá na frente me dar trabalho. Então, nada mais do que isso, do meu ponto de vista, meu singelo ponto de vista, essa ameaça presente, Lula decidiu cortar na raiz agora e não quis colocar para um futuro as tratativas. Só que tome cuidado, porque Márcio França, com todo respeito, não dá para brincar. É um dos maiores, como eu digo e afirmo, os maiores articuladores políticos do país. E essa saída dele pode causar milindres no governo num futuro próximo. Alessandro Azoni, é então Márcio França fera ferida no corpo, na alma e no coração? Com certeza. Com certeza. Como muito bem lembrado pelo Diego, ele tinha grandes chances de ir para segundo turno, abriu mão, direcionou praticamente os seus votos praticamente para Lula e foi um grande articulador, inclusive também na questão do Alckmin também. Então, quer dizer, ele foi um pilar muito importante dentro da candidatura do presidente Lula e nesse momento mostra completamente desprestigiado. Tá? Então, foi ministro lá dos portos, aeroportos, foi tirado e sem notificar, praticamente foi na força mesmo, tirando ele de lá. E realmente se ele está machucado, com todos os direitos, porque só que assim, política nós sabemos como é. Não pode se olhar somente os 14 deputados da base do PS, aqui do PSB, mas você tem que olhar o articulador que tem por trás. Então, já tem uma base descontente com o posicionamento do Lira. Então, de repente, você coloca um novo cabeça justamente para liderar esse movimento de partilhar esse descontentamento. Então, realmente, eu acho que é uma situação muito difícil para o governo agora lidar com uma situação dessa, principalmente nessa desarticulação com o Lira, e criar um inimigo praticamente, né? Você criar uma pessoa que pode se tornar uma pessoa... A gente sabe, quando uma pessoa se sente desprestigiada e ofendida, ela pode se tornar um grande inimigo do governo. Bom, meu querido Diego Tavares, se eu estou na presidência da República, eu vou pensar o seguinte: esse Congresso Nacional está muito caro. Estou gastando muito dinheiro com ele. Eu quero aprovar o projeto, mas, ao mesmo tempo, eu estou perdendo o meu governo. Não é um governo de esquerda. É um governo de esquerda com centrão. Com centrão. Então, tá com 60 bi, o Haddad deve estar na orelha do Lula faz tempo. Desse jeito não dá, presidente. A Folha de São Paulo, faz uns 15 dias, botou uma manchete. Lula abre um rombo de 230 bilhões de reais. Na Folha, 230 bilhões de reais de rombo, de déficit fiscal. E parece que o ralo ainda está pequeno e vai aumentar esse ano. Então, o que o presidente deve estar pensando? Bom, PSB, sai daí, vem pra cá. Tá tentando montar um bloco, tá fazendo conta. São 513 deputados federais. 513 dá 257, dividindo por 2, 257 dá 314. Ele precisa de 257 votos, está começando a fazer conta. Daqui a pouco vai dar uma cutucada no Kassab. Você não está com o ministério? Cadê teus deputados aqui? Então, se o governo articular bem, não é possível que o chefe do Poder Executivo não consegue fazer uma articulação para eleger o presidente. No segundo maior parlamento da América Latina, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, nunca o governador deixou de fazer um presidente.
Ainda que alguns presidentes ele não quisesse, mas era do partido dele, teve que engolir. Então, eu estou venenoso, né? Então, eu pergunto a você, meu querido Diego Tavares, você acha que é natural que o governo esteja querendo fazer isso? Eu vejo como um movimento que resolve duas situações ao mesmo tempo, professor Capês. A primeira é justamente essa da governabilidade. Se não para emplacar um candidato, quem sabe negociar com o Arthur Lira condições melhores de governabilidade. Como o professor disse, tentar baixar um pouquinho o custo que está tendo para o governo federal, manter a base no Congresso Nacional. Mas eu estava pensando aqui que existe um outro elemento que vai muito de encontro com essa questão do PSB. Vamos lembrar que a Tabata Amaral tem a sua pré-candidatura aqui na cidade de São Paulo. Tabatena? Pois é, Tabatena. O Tena a gente não tem certeza, né? Nunca temos certeza, mas a Tabata é uma pré-candidata e uma pré-candidata que está, inclusive, assustando o prefeito Ricardo Nunes. Até sofreu ataques do Valdemar Costa Neto, enfim, a respeito da sua possibilidade de ser uma boa gestora, que eu acho que indica que já se vislumbra aí nos bastidores da política a possibilidade de um segundo turno entre Boulos e Tabata. E nesse contexto, surgiu um murmúrio há algum tempo de que o Lula chegaria com o ministério para a Tabata. Foi lançada pelo Almoedo? Assustador. Do Partido Novo? Não. A Tabata Amaral. Como é que surgiu a Tabata? A Tabata é de centro, é de esquerda ou é de direita? Ela é de centro-esquerda. Me desvenda isso. Ela é de centro-esquerda. O que é centro-esquerda? Centro-esquerda... Hein, Guilherme? Eu quero saber, ele é a favor... Não, vou te perguntar. Ele é a favor da economia de mercado ou não? Ele é a favor de privatização, parceria público-privada, controle de déficit fiscal, de diminuição do tamanho do Estado, ele é a favor do incentivar Estado a economia. Que cuida de tudo. É isso? Então ela é a esquerda. Então isso é a esquerda. Isso é a esquerda. A Tabata, ela é de esquerda. Mas ela é Coreia do Norte ou é Coreia do Sul? Mas a questão é que ela é Coreia... É Mao Tse Tung ou Deng Xiaoping? Ela está em cima do muro ali, ela não pulou nem para um lado nem para o outro. Então ela é indefinição, é indefinida. Isso, mas vamos lá. Mas ela tem um perfil de centro-esquerda. Só que ela é um dos grandes projetos também do Márcio França. Então, pode ser que esse recuo, essa chamada do PSB por parte do presidente Lula para abandonar a base do Arthur Lira, envolva também uma negociação para que a Tabata Amaral deixe o seu projeto de pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo e apoie Guilherme Boulos, que é o pré-candidato apoiado pelo presidente Lula. Vamos ter que aguardar alguns dias ainda para ver se faz sentido essa equação que eu coloquei aqui. Mas o tempo diz muito a respeito disso e a sincronia desses atos... Você acha que pode pintar aí uma parceria Bolotaba? Olha, pode ser. Pode ter um Bolotaba? Tá ficando difícil fazer esses nomes. É Bolotaba, pronto. Taboulos, pronto. Taboulos. Então, beleza. Guilherme Mendes, como é que você vê a situação toda? Primeiro, a saída do PSB da base de apoio do Arthur Lira, a insatisfação do Márcio França, que é do PSB, o Lula querendo controlar a candidatura da Tabata porque ele apoia o Boulos? Ou será que o Boulos não é muito interessante para o PT porque pode criar uma nova e mais pura liderança de esquerda que ameace a liderança tradicional, menos fundamentalista do PT? E aí eu digo, um amigo que senta na minha cadeira me atrapalha muito mais do que o meu adversário. Capês, eu tenho uma visão um pouco diferente, aliás, um pouco não, muito diferente de vocês aqui. O PSB de São Paulo, historicamente, nunca teve alinhado com o governo federal do Partido dos Trabalhadores. E essa aproximação e o espaço dado ao governador Márcio França e a nomes ligados a ele em cargos de primeiro escalão no governo mostra, pelo contrário, uma aproximação do presidente Lula e do PT paulista com o PSB paulista, que historicamente tinha uma posição mais ligada ao PSDB, inclusive compondo chapa em disputas de governo do Estado. Então, eu não vejo o afastamento do PSB nacional da bancada, vamos assim dizer, né, do Arthur Lira, como um problema intimamente ligado com o presidente Lula e com o Partido dos Trabalhadores. Eu acho que a relação é boa e, pelo contrário, é óbvio que o governo, ao retirar o Ministério de Portos e entregar para o Centrão, ali atendendo uma ou outra negociação, tinha que de alguma maneira contemplar o PSB e contemplar, sobretudo, não só o PSB, Márcio França, que foi colocado sim num ministério muito importante, de relevância, embora o nome talvez, a extensão do nome
complica um pouco a interpretação aí do espectador, mas não é pouca coisa o que o Márcio França tem. Ele estava na cerimônia na sexta-feira, junto com o governador Tarcísio, teve fala, não me parece... o direito dele de indicar, não é, como líder partidário aqui do PSB paulista, a deputada Tabata como candidata a prefeita está sendo respeitado. De verdade, eu não vejo essa crise que vocês estão colocando. Uma coisa é sair do bloco Lira, a outra coisa é sair do governo e a outra coisa é um conflito com o presidente Lula. De verdade, não vejo inter-relação entre esses 3 episódios. Bom, olha, no momento que chegamos a 14 horas e 36 minutos, o Diego Tavares quer fazer uma parte. Como aqui o debate é democrático, nós já vamos passar por outro assunto, mas o debate é democrático, você quer falar o quê? Que o Márcio França é ministro do microempreendedorismo num governo que vetou a desoneração da folha salarial? Sem falar com ele. É isso que você está querendo, sem falar com ele? É isso que você está falando, que vetou a liberdade do trabalhador escolher trabalhar no sábado e no domingo, sem falar com ele? Ou não, você quer fazer outra parte? Não, professor Capês, eu diria que o PSB no governo Lula tem um ministério e meio, né? Acho que não chega, o ministério do Márcio França não chega nem a ser um ministério, como a gente sempre brinca aqui. É uma salinha ali, um anexo no ministério do Geraldo Alckmin. Mas, Guilherme, eu acho que esse teu discurso de satisfação, uma suposta satisfação do Márcio França... Isso, boa, divide. Do Márcio França com o que sobrou para ele após ser retirado de portos e aeroportos... Eu acho que faltou você combinar isso com o próprio Márcio França, porque ele mesmo demonstrou esse descontentamento quando houve esse movimento. Ele foi lá, eu lembro que ele tuitou, que, de forma irônica, que agora sim o presidente Lula estaria trazendo o governador Tarcísio para perto do governo. Então ele deixou muito claro, ele pontuou, ele registrou a insatisfação dele com esse movimento, que evidentemente é um movimento de diminuição. Você pegar o tamanho do Ministério de Portos e Aeroportos e tudo, eu acho que só o Porto de Santos já deve dar 10 vezes o tamanho desse ministério que hoje foi entregue ao ministro Márcio França, que praticamente não tem função. Eu desconheço, pelo menos se os colegas aqui souberem o que esse ministério teve até agora de participação efetiva no governo, se conseguiu engendrar alguma política pública, se tem, quanto tem de orçamento disponível, eu não sei nenhum desses dados, é um ministério totalmente irrelevante, que não tem qualquer atuação prática dentro da dinâmica do governo federal. Então, eu acho que é pública e notória a insatisfação do Márcio França e do próprio PSB. E isso não só pelo que vem a imprensa diariamente, praticamente, mas por tudo que se fala mesmo dos bastidores da política. A insatisfação do Márcio França é algo notório também. Haja vista que, como você bem registrou aqui, lançou uma pré-candidatura em afronta ao projeto petista dentro da cidade de São Paulo. Claro que isso é legítimo, claro que isso é democrático, é um direito do partido ter a sua candidatura. Mas mostra, num universo de partidos que são aliados na esfera federal, mostra que, enfim, existe um descontentamento e isso é muito claro. Quer responder? Não, eu quero só pontuar, descontentamento não é ruptura, descontentamento não é traição. Disputas entre PT e PSDB no âmbito municipal são comuns, haja vista a própria cidade do Recife, onde o prefeito João Campos tem lá uma das maiores avaliações e, no entanto, conta com apoio lá também do Partido dos Trabalhadores. Eu não vejo muito problema em relação a isso. E veja, Márcio França não lançou Tabata Amaral candidata. Uma deputada federal como ela, da envergadura como a dela, com uma votação expressiva na segunda eleição, ela própria se lançou e tem um grupo de apoio que, inclusive, contribuiu financeiramente de uma forma muito substancial para o PSB, tão logo ela se lançou pré-candidata. Agora, é óbvio, você tem um nome de expressão, um nome respeitado dentro do Congresso Nacional, um nome com um apelo de mídia, e essa pessoa se diz, olha, sou pré-candidata, vou participar, você, como dirigente partidário, tem que fazer o quê? Apoiar. E foi isso que o Márcio França fez, juntamente com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, eu acho que está tudo bem. Dentro do campo democrático, cada partido viabiliza os seus candidatos, da mesma forma como aconteceu na eleição para o governador. Márcio França se colocou candidato e depois abriu mão para Fernando Haddad, num acordo de quem saísse na frente, apoiaria um ao outro.